Vamos lá, pessoal. Agora vamos fazer a correção da atividade da semana passada sobre calor latente. Então, olha só. Eu vou ler a primeira questão e eu vou jogar a questão na tela para vocês aí. Vocês copiam e depois passa para o caderno, né? Vamos lá. Eu vou ler a primeira questão. Aí temos: um estudante irá realizar um experimento de física e precisa de 500 gramas de água a 0 graus Celsius. Acontece que ele tem disponível somente um bloco de gelo de massa igual a 500 gramas e terá que transformá-lo em água. Considerando o sistema isolado, a quantidade de calor em calorias necessária para que o gelo derreta será... Aí temos os dados, temos calor específico, calor latente de fusão do gelo, igual a 80 calorias por grama grau Celsius. Então, olha só, essa questão é bem simples. Então, eu tenho que calcular a quantidade de calor que for utilizada para esse gelo derreter, trocar de fase, mudar de fase. Lembrando que no calor latente não temos variação de temperatura. A temperatura permanece igual. Então, olha só. Os dados, eu tenho a massa do gelo, que é 500 gramas. Nós temos, no caso, o calor latente de fusão do gelo. No caso, L fusão é igual a 80 calorias por grama. Ele quer saber a quantidade de calor necessária para que esse gelo derreta totalmente. Então, bem fácil aqui, bem tranquilo. Qual é a fórmula do calor latente? Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente, que pode ser de vaporização ou de fusão. No caso, esse aqui é o quê? De fusão. O gelo está derretendo. Então temos quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente. A massa, 500 gramas. Então vem aqui, ó. Quantidade de calor igual a massa, 500, vezes o calor latente, que é 80. Quantidade de calor é igual a 5 vezes 8, 40. E acrescenta 3 zeros, 40.000 calorias. Então está aqui o cálculo. Olha que cálculo grande. Pessoal, não tem o que fazer aqui nesse cálculo. É só isso. Agora vem a segunda questão. Eu vou ler aqui para vocês e vou jogar na tela. Em uma panela foi adicionada uma massa de água de 200 gramas, a temperatura 25 graus Celsius. Para transformar essa massa de água totalmente em vapor a 100 graus Celsius, qual deve ser a quantidade total de calor fornecida em calorias? Considere calor de transição do vapor igual a 540 calorias por grama e o calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius. Então, olha só. Ele quer aí nessa questão a quantidade de calor que foi fornecida para que essa massa de água se torne totalmente vapor. Então é o seguinte. Se a água está a 25 graus Celsius e para ela começar a se tornar vapor, ela tem que variar sua temperatura para 100 graus Celsius, que ali permanece igual, até evaporar toda a água, eu vou ter que usar calor sensível e calor latente. Qual é o que eu vou utilizar primeiro? Vamos começar pelo calor sensível? Então, olha só. Vamos colocar os dados primeiro. Aliás, sempre começo pelos dados. Então, eu tenho M igual a 200 gramas. Eu tenho a temperatura inicial da água, T0, 25 graus Celsius. Temperatura final,
100 graus Celsius. Aí vem o calor latente de vaporização da água, que é igual a 540 calorias por grama. E o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Olha só. Será que eu vou ter que decorar toda vez esses valores aqui? Do calor latente, do calor específico, do material? Ou da substância, tanto faz? Geralmente cai nas questões. Tem nas questões. O que não pode ter na questão, no caso, é o calor específico da água, que é sempre esse aqui. Se você decorar ele, melhor ainda. Então vamos lá. Como é que eu inicio aqui o cálculo? Para começo aqui, essa água está a 25 graus Celsius e ela passou para 100 graus Celsius. Esse é o primeiro processo que aconteceu. E esse primeiro processo, ele é o quê? Ele é calor sensível. Calor sensível. Como é a fórmula do calor sensível? Quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Ele quer saber a quantidade de calor. Vamos lá. A massa é quem? 200 gramas. Calor específico da água, 1. E a variação de temperatura? Era 25, passou para 100. Variou quanto? 75. Então já faço direto ali, que eu já expliquei como é que a gente faz para calcular a variação de temperatura. É temperatura final menos inicial. Então vamos lá. Quantidade de calor é igual a M. Massa, 200. Calor específico, 1. Variação de temperatura, que eu disse agora. Passou de 25 para 100, então é 75. Quantidade de calor, vamos lá. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 75 dá quanto? 150. 150. E acrescenta os 2 zeros. 15.000 calorias. Achei o primeiro. Achei o primeiro valor. Aí agora eu vou para outro cálculo. Por que eu tenho que fazer 2 cálculos? Porque ele diz que essa água se tornou vapor. Ela evaporou toda. Então, ele quer saber a quantidade de calor que foi a partir dessa evaporação total da água. Ele quer saber, no caso, o calor sensível e o calor latente. Vou colocar aqui, só para ficar melhor de visualizar. Calor latente. Como é a fórmula do calor latente? Quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente. Quantidade de calor é o que eu quero. A massa eu tenho. É a mesma? É. É igual. Não muda. Então, quantidade de calor é igual a 200 vezes quanto? Calor latente de vaporização, 540. Quantidade de calor é igual a 2 vezes 54 dá 108. E acrescenta 3 zeros. Pronto. 108.000 calorias. Como é que eu vou agora achar a resposta final aqui? Ele quer a quantidade de calor total, que no caso é o calor sensível mais o calor latente. Então é 15.000 mais 108.000. Quantidade de calor total. 15.000 mais 108.000. Eu vou somar 15 com 8. Dá quanto? 23. Então, vai dar 123.000 calorias. Essa é a resposta. Eu não lembro das opções, deixa eu ler as opções.
Letra A, 1.500. Letra B, 20.000. Letra C, 100.000. E letra D, 123.000. Se você só olhar, fizer o cálculo aqui, fizer o cálculo aqui, e não somar aqui, quando você olhar para as opções, você vai pensar que você fez o cálculo errado. Mas não fez. Você tem que somar as duas quantidades de calor. Então agora a gente vai para 3. Agora vem a terceira questão. Eu vou ler para vocês e vou colocar na tela, viu? Vamos lá. Dispõe-se de 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, que recebem calor continuamente de uma fonte calorífica. Aliás, não tem fonte calorífica não, tem fonte só, viu? Sendo a temperatura final do conjunto igual a 10 graus Celsius. E dados, o calor específico do gelo igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius. Calor latente fusão, 80 calorias por grama. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Pode-se afirmar que a quantidade de calor total recebida é igual a... Olha só, ele quer saber o calor total, a quantidade de calor total. Então, nós temos um gelo a menos 10 graus. Ele é derretido e se torna água a 10 graus Celsius. Então, o que é que está acontecendo aí? Se ele de menos 10 passou para 10, ocorreu mudança de fase. Então, temos que utilizar calor latente e calor sensível. Por que tem que usar as duas? Se esse gelo estava a menos 10 graus Celsius, para ele começar a derreter, ele tem que chegar a 0 graus Celsius. Então, a partir dali, ele estabiliza a sua temperatura, fica em 0, até ser totalmente derretido. Quando ele é totalmente derretido, sobe a temperatura para 10 graus Celsius. Então eu tenho quantos cálculos aí? Do gelo de menos 10 até 0. Ele derretendo, ele mudando de fase a 0 graus Celsius. E ele de 0 a 10 graus Celsius. Então eu tenho 3 cálculos para se fazer, não apenas um. Então olha só, vamos colocar os dados aqui. A massa é de quanto? 200 gramas. Temos temperatura inicial menos 10 graus Celsius, temperatura final 10 graus Celsius. Aí ele tem calor específico do gelo. Calor, tá aqui bem pequeno. Igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius. Ele tem o calor latente fusão do gelo, que é igual a 80 calorias por grama. E ele tem agora o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Então eu tenho esses dados aqui. A partir daí, eu vou fazer aquilo que eu falei, que é calcular quando o gelo está de menos 10 até 0. Depois, ele mudando de fase, permanecendo a 0 graus Celsius, calor latente. E depois de 0 a 10 graus, que é calor sensível. Vamos começar aqui, ele passando, colocar assim, ó, gelo para líquido. Então é sólido, aliás, só sólido. Só sólido. Ele só sólido aqui, ele está mudando a temperatura. Então, calor sensível, Q igual a M vezes C vezes delta θ. Quando ele está só sólido, a temperatura dele variou quanto? Foi de menos 10 para 0. Então, quantidade de calor é igual a massa. 200.
Qual é o calor específico que eu vou utilizar aqui? Aqui é só sólido, então é do gelo. 0,5 vezes a variação de temperatura. Ele foi de menos 10 até que valor? Até 0. Ele de menos 10 até chegar em 0, ele variou de quanto? Variou 10. Quantidade de calor é igual. Pronto. Temos 200 vezes 0,5 vezes 10. A gente sabe que eu expliquei nas outras aulas que quando a gente multiplica por qualquer número por 0,5 é a metade dele. Então, ó, 200 vezes 0,5, 100. E 100 vezes 1000. Aliás, já disse a resposta. 100 vezes 10. E dá 1000 calorias. Achei a primeira aqui. Ó. Depois vem o seguinte. Ele está sólido mais líquido. Porque quando ele chega a 0 graus Celsius, ele está mudando de fase, ele está virando líquido. Ele era gelo, está virando água. Então, calor latente, Q igual a M vezes L. M é quanto? Será que quando ele era sólido e está se tornando líquido, mudou a sua massa? Não, a massa é igual, 200. Q é igual a 200 vezes calor latente fusão, 80. 200 vezes 80. Q é igual a 2 vezes 8, 16. E acrescenta 3 zeros. Calorias. Agora eu vou para o último cálculo, que é quando ele está só líquido. Quando ele é só líquido. Quando ele é só líquido, pronto. Sólido mais líquido. Aqui não variou sua temperatura, porque permaneceu em 0 graus Celsius. Então essa água está a 0 graus Celsius agora. Ela vai ser elevada para 10 graus Celsius. Então variou sua temperatura. Então é calor que? Sensível. Q igual a M vezes C vezes delta θ. Sempre repetindo a fórmula aqui que é para decorar. Decorar a fórmula, viu só? Aí o resto é com vocês. Aí temos quantidade de calor, a massa, 200. Calor específico do líquido. Esse líquido é o quê? A água. Tá aqui, ó. 1. A variação de temperatura. Aqui era menos 10, passou para 0. Ficou 10. Aqui permaneceu em 0. Aqui era 0, passou para 10, que é a temperatura final. Então variou 10. Quantidade de calor é igual 200 vezes 1 vezes 10. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Quantos zeros? 3 zeros. Calorias. Pronto. Cheguei nos 3 cálculos que eu fiz aqui, né? Calor sensível, calor latente, calor sensível. Ele quer saber o total de calorias que foram gastas aí, né? Então, ele quer saber a quantidade total. Deixa eu apagar aqui, fazer aqui, ó. Total. Vamos lá, é só somar, né? 1000 mais 16.000, 17.000 mais 2.000, 19.000. 19.000 calorias. Pronto. Acabou a questão. Eu não vou ler as opções porque meu computador se apagou agora e ele está meio revoltado comigo. Certo? Mas eu vou deixar a questão aqui no quadro para vocês copiarem, certo?